programa de hoje você vai ver. Câmara promove a oficina de português para servidores do Poder Legislativo. E reunião pública discute igualdade e diversidade na educação. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. Igualdade e diversidade na educação. Respeito se aprende na escola. Esse foi o tema da reunião pública promovida pela vereadora Isabela de Roldão ontem à tarde no plenário. O evento reuniu representantes de professores, de igrejas e de movimentos ligados à diversidade. Nas galerias e no plenário, movimentos sociais, sindicatos, universidades, organizações e entidades ligadas ao universo LGBT, além de estudantes e representantes da sociedade civil. Todos vieram contribuir com o debate proposto pela vereadora Isabela de Roldão. É uma temática que, pelo menos, não está em tempo, em dias de terminar. E uma das coisas que eu aprendi aqui nessa rotina legislativa é que a nossa luta por direitos e por respeito é igual a um livro. Enquanto a gente não termina de ler uma página, a gente não vira. Então, que a gente continue batendo na mesma tecla até que a gente consiga a garantia e a retirada total desse PL que está tramitando e que, infelizmente, a gente não sabe a que dia e a que horas ele entra. E isso é muito perigoso e preocupante. O temor é que, por estarmos em período de pré-campanha, que ele fique na geladeira, mas que logo após o período de eleição, que ele saia e que se torne lei na cidade do Recife. Então, que a gente precisa estar muito atento, porque, inclusive, as discussões aqui na Câmara não têm encerrado. Toda semana tem alguém nesta tribuna falando exatamente sobre a mesma temática. Ou fala de gênero, ou de religião, ou de droga. Então, a temática persiste e continua. Então, só significa dizer que essa coisa não está congelada ou que ela não está morta, ela está viva, e a gente precisa estar muito atenta a essa forma, eu diria, sutil de contemplação de determinados direitos que só limitam os nossos direitos ou só acabam os nossos direitos. Para a representante da Secretaria de Mulheres do Sindicato Municipal dos Professores de Ensino da Rede Oficial do Recife, a discussão de gênero nas escolas é urgente e precisa desmitificar as posições colocadas pela bancada religiosa. Como se a gente faz uma breve pesquisa nas redes sociais ou na internet, a gente vê o absurdo que é dito que se trabalha na escola. Então, que as professoras vêm trabalhando sexo, ensinando as crianças a se perverterem, enfim. Então, as atrocidades que a gente ouve falar sobre esse termo são absurdas e totalmente fora da realidade. Distorce, na verdade, o que a gente entende sobre ideologia de gênero, o que é que os movimentos sociais compreendem enquanto ideologia, e que essa ideologia dominante que oprime, que fortalece a cultura do estupro, que violenta mulheres e LGBTs diariamente. Então, ocupar as vítimas de violência de gênero, a gente vem trazendo esse diálogo de uma forma completamente equivocada. E nas escolas a gente consegue perceber isso. Essa relação entre as crianças, entre professores e alunos, entre alunos e professores. E esses setores eles acabam se tornando invisíveis perante a sociedade. E acaba sendo meio que esse o objetivo desses setores mais conservadores. E determinar padrões de comportamento na sociedade, onde algumas pessoas não se enquadram neles. A gente viu agora o próprio Feliciano dizer que o que aconteceu, a barbaridade que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, não é recorrente da homofobia. Então, isso é uma forma de tornar invisível e prejudicar a luta dos movimentos sociais. Então, quando a gente fala de gênero na escola, a gente prima pelo objetivo de formar cidadãos livres de preconceito.
Então, que as mulheres e os LGBTs possam ter equidade de direitos, né? E isso é fundamental. Já o representante do Fórum LGBT de Pernambuco se mostrou preocupado com o termo ideologia de gênero. Segundo ele, os fundamentalistas religiosos adotam esse discurso para confundir a população. O Elton Leal deu ainda um depoimento emocionante sobre o assédio que sofreu na infância. Quando eu tinha 7 anos, eu fui assediado sexualmente. A minha família não tinha condições alguma de entender o que estava acontecendo comigo, porque eu não tinha discernimento e nem coragem para discutir sobre isso. Porque minha família achava que todo debate sobre gênero, sexualidade, qualquer tipo de coisa que relacionasse isso, era uma coisa que a gente acaba chamando muito de pecado. Então, para mim, quando eu sofri assédio sexual, eu era um mero pecador. Inclusive, a pessoa que me assediou sexualmente falou muito claramente que eu era culpado por tudo aquilo que tinha acontecido. O que aconteceu comigo, que foi um sofrimento, até hoje eu faço terapia, tenho todos os processos, etc., como você deve imaginar, não é uma coisa que é comum, inclusive, é uma coisa que, na verdade, infelizmente, é muito comum de acontecer entre as crianças, principalmente entre as meninas. É muito óbvio isso, porque a gente vive numa sociedade que esses corpos femininos são vistos como corpos que são passíveis e possíveis de serem violados. Eu, enquanto criança, a pessoa que me assediou achou que o meu corpo era passível de ser violado porque eu era considerado como um ser frágil. E qual seria a possibilidade, por exemplo, de eu saber que essa pessoa que me assediou sexualmente poderia não estar fazendo isso depois? Porque, no final das contas, eu só consegui dialogar sobre isso depois de 10 anos da minha vida. Essa pessoa, hoje em dia, ela é coordenadora de uma escola. Independente do que eu for fazer, esse crime prescreveu. Independente do que for dito, outras pessoas devem ter passado por isso. E o meu sofrimento, a minha militância, e estar nesse espaço aqui é para dizer, o que eu passei, eu não quero que ninguém passe. O que a gente passa dentro da escola, em relação à LGBTfobia, o que a gente passa fora da escola, em relação ao assédio sexual, em relação à tentativa de estupro, em relação ao racismo, é algo de sofrimento psíquico e subjetivo da gente. E isso importa sim. Não importa quando a gente está dizendo que todo esse tipo de debate são meras divagações ideológicas, divagações de pensamento. Não são. Elas são realidades concretas e materiais, e elas ocorrem todos os dias. Outros casos de abusos sexuais também foram relatados pela representante da Frente pela Diversidade. Segundo Camila Fernandes, todos eles são frutos do preconceito. A gente devia estar aqui hoje lutando e discutindo sobre o avanço dos nossos espaços, e a gente está lutando pelo pouco que a gente conseguiu conquistar, e que é um absurdo que a gente tenha tão pouco até hoje. Se a gente tem uma Constituição que prega igualdade, liberdade de expressão, o que danado a gente está fazendo aqui? Defendendo o que a gente pensa que tem. Porque quando a gente vê esse tipo de projeto de lei avançando, a gente vê que o que a gente tinha, a gente, na verdade, nunca teve. A gente nunca teve liberdade, nunca teve os nossos direitos assegurados. Tanto em relação a mulheres, quanto à população LGBTQ, trans. Eu estou incerta ainda em relação à nova nomenclatura, eu me perco um pouco. Mas a gente está lutando por isso todos os dias. Quando a frente se formou, quando esse PL entrou em vigor, que creio que, se não me falha a memória, foi em abril, aliás, que começou essa discussão, vários setores da sociedade começaram a se unir de uma forma orgânica, porque a gente sabe que juntos, só juntos, juntos, é que a gente consegue, de fato, fazer alguma diferença. A gente não vai conseguir se a gente não se unir. Tanto o poder público, como movimentos sociais, ONGs, instituições, a gente precisa se unir. Na última reunião, onde a gente contou com a presença do... Assim, a gente sabe que tem algumas pessoas que apoiam a gente, tem o Ministério Público, a Defensoria também já manifestou apoio. Se os órgãos que falam pela sociedade civil e a defendem são contra esse tipo de projeto, o que danado ele está fazendo aqui nessa casa? É uma coisa que não faz o menor sentido. Não existe isso. Eu me sinto ultrajada de estar aqui discutindo sobre isso. Eu me sinto ultrajada. Como feminista, como mulher, como ativista, eu me sinto constrangida. De ter que estar falando óbvio, gritando óbvio para ver se alguém ouve. É absurdo. Punir os professores, os poucos, que falam sobre sexualidade nas escolas, fora o que está acontecendo agora, que querem retirar história, sociologia e filosofia do currículo.
Seria massa se fosse uma piada, pior que não é. Está correndo aí. A gente precisa estar atento a essas coisas. São retrocessos todo santo dia. E a gente não pode se calar. Professor de filosofia e reverendo da Igreja Anglicana Episcopal do Brasil, Eduardo Henrique criticou o discurso fundamentalista que não reconhece a realidade. O que mais me assusta nessa discussão é o conflito tanto do ambiente, do espaço da igreja cristã, como do espaço da escola, da realidade. Cotidianamente, com os meus alunos, eu vejo, dentro da realidade deles, o espaço da existência das famílias. Impossível hoje a gente discutir ou estar dentro de um espaço escolar quando a gente não leva em conta a pluralidade das formas de organização dessa família. A mesma coisa na igreja. É incrível ver que esse discurso conservador, reacionário, fundamentalista, é uma briga constante contra a realidade. E, nesse sentido, esquizoide. Porque, na verdade, não se reconhece a realidade mesma que está diante dos nossos olhos. E que há uma força em se afirmar exatamente o contrário, de que essa realidade não existe, de que nos espaços das famílias, no plural, das pessoas que estão nas igrejas, não há gays, não há lésbicas, não há trans. Isso é um absurdo, gente. A mesma coisa na sala de aula. E a gente fica ensinando que papai e mamãe. E essa família normativa que está aí, e que é cotidianamente reforçada, esse sim, ideologia de gênero, porque parte de uma ideia, parte de um conceito abstrato, ideal e ilusório. Já que, dentro da perspectiva ideológica, parte da ideia de falsa realidade. Isso é preciso ser dito. Essa discussão, ela é uma discussão que não encontra espaço no campo da realidade. O mundo é plural. E, como eu digo com certa ironia, graças a Deus, porque se dependesse de alguns pastores, o mundo seria singular. Representante do Grupo de Trabalho Direito e Sexualidade do Conselho Regional de Psicologia, Céu Cavalcante falou sobre o posicionamento da entidade com relação às pessoas transexuais e ressaltou ainda a importância de debater sobre as diferenças nas escolas. Garante o uso de nome social por psicólogas e psicólogos trans sem nenhuma burocracia na carteira profissional, assim que a gente se inscreve no conselho. Isso, infelizmente, poucas categorias profissionais no país têm esse cuidado, essa preocupação, ou mesmo essa ideia de que pessoas trans podem sim vir a ser profissionais dessa categoria. Daí foi bem importante quando a gente, enquanto conselho, conseguiu aprovar que, a carteirinha do CRP tem um campo de nome social. Se você quiser solicitar, é só na inscrição você dizer, não, quero esse nome, não o outro. Pronto. E outro marco importante é uma nota técnica que regula como psicólogos e psicólogas no país devem lidar com questões trans. E aí, com isso, o conselho se posicionou bem firmemente, e as pessoas não veem de propósito, ou fingem que esse posicionamento não existe de propósito, que é quando o conselho se posiciona, tensionado muito pelos GTs em gênero e sexualidade, defendendo de que a vivência trans não é patológica. A vivência trans, apesar de alguns psiquiatras ainda considerarem como uma doença mental, a gente do campo da psicologia tem autonomia em relação à psiquiatria e a gente não considera e não deve colaborar com qualquer perspectiva que considera que pessoas trans são doentes, que é da ordem da psicose, que é da ordem do erro ou da ordem da disfunção. Então, tem esse posicionamento muito marcado, que foi materializado de uma forma normativa a partir de uma nota técnica lançada, acho que em 2014, pelo Conselho Federal, assinada, que regulamenta um pouco como que as psicólogas e psicólogas devem lidar quando estão tratando, atendendo, ou quando se deparam com uma pessoa trans. E o posicionamento é muito claro, de que o cuidado tem que ser no sentido de emancipar e fortalecer essa vivência, entendendo que a transfobia é um elemento estrutural que
provoca danos físicos, emocionais severos às pessoas, e que a nossa função, nosso posicionamento tem que ser sempre no lugar dessa pessoa, e não entendendo que precisamos corrigi-la. O encontro permitiu também a fala de vários integrantes de movimentos sociais, de entidades e de coletivos. Nesse debate de ideologia de gênero desse pseudo-conceito que vem sendo posto, me chama a atenção por algumas questões. Algumas delas, principalmente aqui, como foi falado, como acho que Igor falou, a gente que está dentro do campo de estudos de gênero, a gente que está dentro dos programas de pós-graduação pensando sobre gênero, não é um conceito que faz sentido. Para começar, não é um conceito científico e não é um conceito muito bem elaborado. Acaba sendo muito mais um jogo discursivo. E aí, só para pensar um pouco, assim, jogar um pouco para a roda uma questão que para mim é um pouco polêmica, mas que faz muito sentido, e também que fala dessa ideia de sempre patologizar o diferente, patologizar as diversidades, patologizar as pessoas não trans e não hétero. Há uns 3 anos atrás, todo mundo se lembra, tinha um certo grupo que a gente pode entender como uma certa elite fundamentalista brasileira que usava publicamente o discurso de cura gay. O discurso era, vocês são doentes e nós vamos curar vocês. Como a gente, inclusive enquanto conselho, tem uma série de marcos legais que bate de frente diretamente com isso e que coíbe esses discursos, se cria uma artimanha discursiva e muda um pouco a estratégia. Então, a mesma elite fundamentalista para de falar de cura gay e, magicamente, aparece um novo nome na roda, ideologia de gênero. Então, há uma certa caminhada discursiva de que muda o discurso de vocês são doentes e nós vamos curar vocês, e se cria uma pseudo-palavra para dizer vocês estão nos oprimindo só por existir. E sintetizam esse jogo de que vocês estão nos oprimindo com as suas vidas, com a ideia de ideologia de gênero. Por isso eu só queria marcar que, tanto politicamente quanto academicamente, e principalmente, ideologia de gênero não faz nenhum sentido mesmo, e a gente precisa sempre marcar isso. Cotidianamente, inclusive dentro das escolas, nós temos negados o nosso direito de formação, não somente cidadã, mas humana. Porque a escola que nós temos hoje, com sua precarização, sua constante desmonte em nome da privatização do sistema privado, dos donos do mercado privado de educação, é uma escola que reafirma essa opressão. É uma escola que é anti-humana. E a promoção dessa educação, desse sistema de escolaridade, como o camarada bem falou, anti-humana promove barbárie. E é essa a escola que nós temos hoje, a escola da barbárie. E que se não fossem os movimentos sociais e os educadores, inclusive os professores, que assumem que a escola é uma frente de guerra, nós já teríamos sido massacrados. Então, eu deixo aqui um abraço, uma saudação para todo mundo que está aqui dentro, inclusive a camarada Isabela, porque assumir essa guerra é não pecar pela omissão e começar a se armar, porque há muito tempo quem está morrendo de bala e de tiro é a gente. E eu digo mais, que a gente ocupe esse espaço. A gente vai ter um acúmulo muito parecido aqui, por causa do diagnóstico, por causa do trâmite, todo mundo aqui, vamos dizer assim, quando são convertidos, estamos do mesmo lado. Seria interessante ouvir argumentos contrários, muito interessante. Mas o que eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco aqui é de uma ação política permanente, que já está tendo, mas que a gente consiga aprofundá-la. Porque sem resistência a gente vai continuar debatendo, como já aconteceu em outras pautas, e aí chega um momento em que uma pauta realmente se sobrepõe à outra. A sociedade hoje está muito chocada pelo que viu lá em Orlando, mas Orlando é aqui em Pernambuco. Se a gente começar a avaliar os homicídios do fim de semana, com certeza, infelizmente, os casos de violência física, infelizmente a gente vai achar casos motivados tanto pela homofobia como a transfobia. Então, acho que nosso papel aqui, dentro da formalidade da reunião e da audiência, é conseguir fazer esse acúmulo, mas que também é que a gente use esse espaço como espaço de articulação para nossas ações futuras. Ao encerrar a reunião pública, a vereadora Isabela de Roldão falou sobre a dor de ser mulher, as diversidades do gênero e a importância de lutar. Que a gente possa viver uma vida de respeito ampla nas nossas possibilidades e multiplicidades. E eu queria poder aqui, de coração, agradecer a vocês e dizer que a gente precisa ocupar outros espaços. A gente está falando para a gente mesmo. A gente precisa, reverendo, ir para a igreja.
A gente precisa procurar os jovens e as jovens para nos reunirmos, para conversarmos, dialogarmos dentro dos espaços de juventude das igrejas, por mais conservadoras que sejam. Mas a gente precisa fazer esse enfrentamento, porque senão a gente vai continuar falando para a gente mesmo. É ótimo falar para a gente porque a gente se fortalece, porque a gente percebe que não está só. A gente não se sente mais isolada. Porque essa discussão eu faço há quase 4 anos isolada aqui dentro dessa casa. Porque Jaime voltou para a Câmara agora. Era secretário até então. A Aline estava na secretaria também. Então é uma discussão de isolamento e que tenham certeza, eu também sou taxada de louca. Eu também sou taxada de histérica. Eu também sou taxada daqui, só fala em machismo. Pare de falar de machismo, vereador, isso não existe. Não existe. É isso que tentam nos desqualificar e nos dizer todo o tempo, que é tudo criação nossa, que ninguém morre, que ninguém se mata, que ninguém é estuprada, que ninguém é violentada. E os nossos direitos estão aí, à beira do precipício. Então, que possamos estar juntas e juntos nessa grande resistência, mas que a gente possa ampliar esses espaços, que a nossa frente possa expandir, que a gente possa ocupar, juntas e juntos, por uma sociedade, continuar nessa luta por uma sociedade igual, digna e respeitosa. O domínio da escrita eficiente é uma das condições para o exercício da cidadania e também para se obter bons resultados dentro do ambiente de trabalho. Pensando nisso, a Câmara do Recife promoveu mais uma oficina de português para servidores da casa. O professor Irã Melo, da Universidade Federal de Pernambuco, que é funcionário concursado da Câmara e trabalha no Departamento Legislativo da Casa, preparou a aula a partir dos documentos legislativos revisados por ele. O filólogo selecionou os erros mais comuns nos documentos legislativos para elaborar a oficina de textos, com material didático e exercícios. Nós recebemos alguns documentos no Departamento Legislativo, como requerimentos, ofícios e principalmente projetos. E aí, de acordo com as dificuldades que eu percebi dos gabinetes, de alguns profissionais da casa, com algumas dúvidas que geralmente eles procuraram tirar lá nesse período todo, eu montei alguma fala nessa oficina, nessa atividade de hoje, para tentar esclarecer e retomar alguns conhecimentos que eles já sabem com base nisso que eu venho acompanhando desses textos. Então, sim, vieram dessa experiência da leitura dos textos com eles. A aula sobre aspectos gramaticais da escrita legislativa foi no plenarinho da Câmara. Entre os alunos, servidores responsáveis pelos documentos produzidos nos gabinetes e nos diversos departamentos do Legislativo Municipal. E eles aprenderam sobre acentuação gráfica, o uso do hífen e da crase. O objetivo é aperfeiçoar a qualidade do texto nos pareceres, projetos de lei, ofícios, requerimentos e outros documentos. Esse é o 4º evento realizado pelo Departamento Legislativo da Câmara para aprimorar a escrita entre os servidores da casa. E tem respondido muito bem, porque tem sido um ciclo de atividades pontuais, específicas em determinados momentos do calendário da gente, mas que se tornou já uma cultura. Então, muitas pessoas, na medida do possível, vêm participar. Quando não vêm aqui, quando não estão presentes aqui, vão até o Departamento Legislativo tirar alguma dúvida, ligam para a gente. Então, esse contato é muito importante e a receptividade tem sido a melhor possível. A gente fica por aqui. Para rever nossos programas e acompanhar em primeira mão tudo o que acontece no Legislativo Municipal, inscreva-se no nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!